Boa noite, caros associados, caras associadas, boa noite, queridas palestrantes. Temos o prazer hoje de receber aqui na ASP, nesta noite, três grandes exemplares, grandes mulheres da área jurídica. Queria dar as boas-vindas à doutora Camila Felber, que é advogada, especialista em direito civil, sócia efetiva do Instituto dos Advogados de São Paulo, colunista do site inconformidades.com. O nosso painel de hoje é a carreira jurídica 5.0. Envelhecer ainda é um tabu? Também para falar deste tema e debater conosco, a doutora Cláudia Arruga, que é formada pela Universidade de São Paulo em 1990, juíza federal, colunista do site inconformidades.com e a idealizadora do perfil Cool50s no Instagram. Bem-vinda, doutora Cláudia, bem-vinda, Cláudia, é um prazer tê-la aqui. E, finalmente, não menos importante, a doutora Cristina Donadio, que, além de ser minha colega de São Francisco, advogada especializada em mercado financeiro, trabalhou em uma grande banca e na Superintendência Jurídica Interna de Instituições Financeiras, atualmente é consultora jurídica na área de negócios, insolvência e recuperação de crédito. Bom, meus caros e minhas caras, a ideia de hoje é um grande bate-papo sobre envelhecer, sobre participação da mulher, sobre participação no mercado de trabalho de homens e mulheres, as barreiras, quais são as barreiras, se é que elas existem, quando chegamos próximos aí aos 50 anos, se de fato é mais fácil ou mais difícil envelhecer na carreira jurídica, quais são os grandes desafios, e daí nós vamos desenvolver aí algumas ideias, algumas posições, e aí eu lanço já a primeira pergunta, na primeira rodada aqui de troca de ideias, exatamente que eu queria que cada uma contasse um pouco da sua história, do seu início de carreira, se sofreu alguma conotação negativa por ser mulher, enfim. Vamos começar do jovem para os 50, então, ter uma perspectiva de começo e desenvolvimento de cada uma, e aí eu abriria, passando a palavra para a doutora Cláudia Arruga, juíza federal, com Cool50s. Cláudia, como foi a experiência para você, saída da faculdade e aí por diante, por favor? Oi, Silvia, boa noite, Camila, Cris, que prazer enorme estar com todos vocês aqui, minhas amigas queridas, obrigada pelo convite, Silvia. Bom, esse tema é bastante extenso, principalmente quando a gente chega em torno dos 50 anos, que você chega naquele deadline. Eu sempre brinco que os 50 anos, mais do que uma crise da meia-idade, a gente entra na adolescência da meia-idade, que é quando bate aquela dúvida, se você está na carreira certa, se você aguenta fazer aquilo mais um pouco, o que você poderia ter feito até agora. Eu acho que os 50 anos, eles são muito simbólicos, em qualquer carreira, e a carreira jurídica não foge à regra. Geralmente, quando você chega nos 50, você se questiona, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito para chegar até aqui, e vem aquela dúvida, aquela ansiedade, quanto tempo mais falta, quanto tempo mais eu tenho para me desenvolver, enfim. Para mim foi uma idade muito significativa, porque aos 50, a minha filha, que nasceu na época de faculdade, eu sou super inovadora nessa questão, eu tive filho no 4º ano de faculdade, a Cris sabe, a Cris acompanhou, eu estava no 4º ano na São Francisco, e foi uma surpresa, e eu tive que inventar a minha carreira a partir daquele momento, com filha pequena no começo dos anos 90. E quando eu fiz 50, em 2018, minha filha casou, passou na residência nos Estados Unidos e se mudou. E eu me vi com 50 anos, com uma filha indo embora, uma carreira já estável, mas eu não tinha feito mestrado, eu não fiz doutorado. Eu, de fato, cheguei aos 50 e falei, e agora? O que eu faço com uma carreira jurídica estável, juíza? E foi aí que eu pensei em começar a fazer uma espécie de diário pessoal e criei meu perfil no Instagram, que era para contar. Eu não tinha a menor expectativa de que aquilo crescesse, ou que eu pudesse ajudar outras mulheres, contar o que era ter 50 anos hoje. E eu acho que esse perfil me ajudou a ultrapassar essa barreira dos 50 anos. Eu comecei a trocar ideia com mulheres de todos os lugares do Brasil, isso é muito interessante, que você começa a ver como os 50 batem para cada uma, de São Paulo
ao Tocantins, ao Acre, como os 50 anos se refletem na mulher atualmente na vida profissional. E é muito interessante que os 50 são diferentes para determinados eixos que você está. Eu acredito que em São Paulo, Rio de Janeiro, no sul do Brasil, 50 anos, você está no começo. Eu acho que você já juntou uma série de conhecimento, de bagagem, enfim, que a gente tem muito a oferecer. E nessa troca de conversas, eu percebo que as mulheres do Acre, do Tocantins, de alguns outros lugares, elas são discriminadas por terem 50 anos. Elas chegam aos 36, 40 anos consideradas velhas. Isso é muito interessante. Eu não sei se é porque são estados que estão se desenvolvendo mais, eu não entendo, mas São Paulo a gente não carrega essa carga. Eu não vejo, por exemplo, eu não sei a Camila ou a Cris, eu acho que a carreira jurídica é uma das poucas que aos 50 anos você não sofre essa espécie de discriminação. Eu tenho uma amiga que trabalha na área corporativa e ela sempre brinca que na área corporativa, 45 anos, eles consideram a idade do abate. Essa expressão é horrenda, né? Mas é a idade que a mulher começa a perceber que ela pode ser substituída. E eu acredito que a carreira jurídica, pelo menos na minha, na magistratura, a gente não sofre essa espécie de discriminação, Silvia. Que bom, Cláudia. Obrigada pelas suas ponderações iniciais. Camila, e você na advocacia, sócia de escritório, como foi e está sendo para você essa experiência? Antes de mais nada, boa noite. Um prazer, uma honra estar aqui com essa diretoria, presidência da doutora Viviane, primeira presidência feminina, né, na nossa associação tão querida, tão antiga, tão prestimosa e valiosa para as advogadas militantes, para toda a carreira jurídica. Te agradeço muito, doutora Silvia, nossa diretora cultural, pelo evento maravilhoso. Eu tenho acompanhado aí essa série de eventos, né, todos eles muito bacanas, conversando com todas as áreas do direito, e muito bacana essa interface. E estou honrada aqui de estar do lado dessas pessoas muito queridas, muito amigas, né? A doutora Cláudia Ruga, que para mim, eu sou fã dela, e essa virada na carreira, na vida, na verdade, na carreira não, porque a carreira, como ela bem disse, é muito sólida. A Cris, uma querida amiga, doutora Silvia, minha querida amiga também, e estou me sentindo em casa aqui. Então, vou deixar um pouco a formalidade de lado, e eu acho que o objetivo aqui é a gente trocar experiência, vivência, principalmente para as nossas colegas, para os colegas, para os jovens, e é isso que eu pretendo falar um pouquinho, né? A minha experiência foi bastante rica, né? Eu comecei trabalhando só em empresa, eu estagiei no Banco Real, no antigo Banco Real, depois fui para a Editora Abril, depois fui no Banco do Brasil, e finalmente, quando me formei, comecei a trabalhar em escritório de advocacia. Não posso dizer que tive uma experiência aí com relação a alguma questão de machismo, porque o escritório que eu trabalhei, a titular do escritório era uma advogada mulher. Digo que eu sou muito feliz porque tive grandes mentoras, e doutora Cláudia Rufato Milanês, minha querida mentora na advocacia, que por anos foi aí, a gente tem que ter alguém para nos conduzir, né, no começo, e ela foi me dando as mãos, e a gente foi trilhando juntas aí nesse começo, e foi muito bacana. E depois disso, claro, todas as pessoas que eu encontrei, e depois acabei fundando o meu escritório junto com meu marido, também uma experiência muito rica, e depois a gente pode entrar em tudo isso, mas tenho bastante coisa para falar, mas também quero dar a oportunidade da Cris, quero ouvir todas, e estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade, viu, Silvia? E quero dizer o seguinte, só para aproveitar, eu quero homenagear, porque hoje eu sou vó, eu virei vó de coração, o netinho do meu marido, o Gabriel, nasceu, então acho que tem tudo a ver, aí é uma homenagem a ele, né? Que seja bem-vindo, Gabriel, a esse mundo maravilhoso, cheio de oportunidades maravilhosas. E é isso. Parabéns, Camila, que momento lindo, que bacana, que Gabriel venha com saúde mesmo e traga muita alegria para vocês na sua casa. Passo a palavra para a Cris aqui, ainda já consignando também, temos diversos amigos queridos na nossa plateia,
e acabei de ver aqui um comentário do nosso querido Luiz Augusto Guto Klex, dizendo: acho que na vida corporativa o patriarcado ainda é forte, homens de 50 têm uma sobrevida maior que mulheres. Cris, com essa deixa, então, te pergunto, como foi até agora, como está sendo, como é você que trabalhou em banca de advocacia, depois foi para o mundo corporativo empresarial, agora ter uma nova guinada na tua carreira, conta um pouquinho para a gente isso, o quanto esses 50 aí interferiram nas suas decisões e na sua perspectiva de mercado. Bom, boa noite a todos, um prazer estar aqui. Silvia, obrigada pelo convite. Cláudia, Camila, um prazer. Para a Camila, eu já dei o parabéns pelo netinho. Então, estendo aqui, muito obrigada a todos por estarem aqui. O Guto tirou as palavras da minha boca, eu vi aqui o comentário dele. Guto, que é amigo de faculdade. Eu acho que sim, que o mundo corporativo, eu vou falar do financeiro, porque é de onde eu vim, né, toda a minha escola, concordo, eu acho que o patriarcado ainda é bem mais forte. Acho, como eu falei para vocês, né, conversando aqui informalmente, que tem uma questão financeira mesmo, né? Você fica mais cara para o mercado, né? Mas, olhando por ponto de vista homem e mulher, eles também são caros, né? E eles têm essa sobrevida. Então, eu vou ser hipócrita de falar que não existe. Mas também não posso ser mal agradecida a esse mercado que me deu tudo. Então, eu sou uma sobrevivente. Hoje ainda presto serviço para grandes instituições financeiras. Sou muito sair de portas abertas. Eu acho que isso é o grande, né? Você virar aos 50 como autônoma depois de 20 anos dentro de instituições financeiras, também é uma vitória, né? Mas eu concordo com o Guto e não vou chamar de machismo, mas eu gostei da palavra que ele usou. O patriarcado está instalado. É muito comum você participar de reuniões de comitês de 20, 30 cadeiras e ter 2 mulheres, né? Quiçá com 50 anos. Então, eu concordo com ele. Acho que é isso. Concordo com ele. Obrigada, Cris. Eu não sei, eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a essas situações, até mencionada por você mesmo, Cris, no sentido de que sento numa mesa de reunião, tem 2 mulheres e 30 homens. Como é isso? A gente tem voz ativa mesmo, ou tem um pouco de roubada de opinião, de interrupção e não me deixa falar? Como é que é isso no dia a dia? Ou o que você fez para lidar com isso? Acho que a pergunta é um pouco diferente para a gente dar um pouco de luz também aqui para quem está mais jovem na carreira, querendo entender como é que lida com essas situações. Você me fala desse modo, me vem 2 cenas muito claras na minha cabeça. Uma vez eu estava numa reunião grande, importante, né, com assuntos de valores muito altos, né, o sistema financeiro tem isso, e a área de recuperação de crédito mais ainda, e eu estava falando de um processo meu que eu cuidava, né, uma falência muito grande. Falei, chegou no final, um homem vira e fala assim, vira para um outro par meu, homem, e fala assim: e você, o que você acha? Eu falei: gente, é o meu processo, é o meu caso. Eu estava na verdade, a gente terceiriza, né? Os bancos terceirizam, então tinha um grande escritório me ajudando nessa estratégia e estava tudo perfeito. E ele pediu opinião para o meu par, né? Que tinha a mesma idade, mas era homem. Eu acho que a resposta é postura, né? É postura. Infelizmente, ainda temos a mulher, a mais nova, a mais bonita, a que nem sempre é considerada a mais inteligente. Então, isso é um preconceito, né? Porque a gente tem mulheres lindas, novas ou mais velhas, se dando muito bem na carreira e sendo excelentes profissionais, né? Estou falando bem da carreira jurídica. Então, eu acho que a resposta aqui é postura, você manter
a tua opinião, no momento certo, voltar ao assunto, né? Nesse dia eu lembro que eu levantei a mão e falei, olha, acho que não sei se eu me fiz entender bem, mas eu vou manter a minha posição estrategicamente disso. Foi engraçado. Eu acho que é postura, Silvia, de você, como profissional, independente de você ser mulher, ser bonita, ser feia, ser velha, ser nova, manter a sua posição e com firmeza, né? Porque não é porque você hay que endurecer, mas sem perder a doçura, né? Como diria Che. Eu acho que é isso que me manteve nos cargos, com equipes grandes. Eu já cheguei a ter 110 pessoas na equipe e sempre olhei em mesclá-la, né? Homens, mulheres, de todos os perfis, de todas as idades, porque eu acho que a equipe boa é a equipe que se complementa, mas é um desafio diário. É um desafio diário. Postura, amiga. Acho que a resposta é essa. Eu sinto isso e vejo isso, Cris, muito no dia a dia, nas reuniões, enfim, as meninas, às vezes mais jovens, sendo atropeladas mesmo pelos mais velhos, né? E uma das coisas que eu passei a fazer, não é de hoje, já há algum tempo, é dar voz para as mulheres que estão presentes na reunião e que às vezes não têm o constrangimento, ou porque ninguém pediu, mesmo que seja da outra parte, da cliente, o que seja. Quer dizer, qual a sua opinião sobre isso? Né? Você tem algo a falar? O que você colocaria nesse sentido, né? Para a gente chamá-las para conversa, né? Chamá-las para conversa e incluí-las, né? Porque uma coisa que eu vejo, e aí eu vou passar a bola para a Cláudia, por muito tempo eu vejo assim, que nós mulheres, quando assumíamos cargos de chefia ou de condução, né? Nós tínhamos um jeito masculino de liderar, né? Era como se para ocupar aquela cadeira eu tinha que ser um homem bravo, às vezes até meio masculinizado, para fazer valer sua posição. Você acha que tem um jeito feminino de gerir, Cláudia? Isso tem a ver com ser mulher ou não? Quer dizer, esse sexismo ou não? Quer dizer, de que forma as mulheres podem se ajudar ou se preparar para essa liderança, né? Pensando não só nós que já chegamos aqui aos 50, mas aquelas que vêm a partir da gente, né? De que forma contribuir para que elas possam também aprender conosco, né? E para aquelas também que ainda estão ali com receio de dar um passo, de dar uma palavra, como é que elas se sentem aí entusiasmadas, né? De que forma a gente pode motivá-las a tomar uma decisão mais participativa da sua própria vida e da sua própria carreira. Cláudia, como você vê isso? Eu vou só pedir para a Cláudia depois complementar o que eu falei com o que você falou, com o Man-Rupting e Man-Explaining, que ela fala muito bem sobre esses dois fenômenos terríveis e super atuais. Na verdade, são duas expressões, só pegando o gancho da Cris, são duas palavras contemporâneas que a gente usa bem pouco, mas que estamos sofrendo no dia a dia. Eu um pouco menos, porque eu tenho o privilégio de estar numa posição na carreira da magistratura, é diferente da advogada, não existe uma hierarquia, eu acho que na advocacia isso dentro do escritório de empresa é um pouco pior. E tem duas palavras super modernas que resumem absolutamente tudo. Uma é mansplaining e a outra é mansterrupting. Eu vou explicar um pouquinho, eu acredito que quem esteja assistindo sabe o que é. É quando uma mulher está numa reunião, exatamente o que aconteceu com a Cris, mansplaining. Você está explicando exatamente o que está acontecendo, chega um homem e fala o seguinte, não, peraí, deixa que eu explico. Mansplaining, ele pega simplesmente o que você está falando, te desautoriza, te desacredita e ele resume para todos que estão assistindo. Mansplaining, quem nunca sofreu isso? Não, deixa que eu conto. E mansterrupting, parece que essas palavras são muito pretensiosas, mas como diz uma grande amiga minha, a gente tem que nomear para combater. Só sabendo o que é essa palavra, a gente pode combater. E mansterrupting, você está falando, está conversando, o homem fala, não, ele vai te interrompendo, ou seja, ele não deixa você desenvolver uma linha de raciocínio. Agora, eu acho isso super interessante, porque a partir do momento que a gente sabe
o que de fato é, porque a gente está, geralmente, dentro dessas conversas, e acaba acreditando que isso é normal. A gente vem de uma geração, a dos 50, que é muito diferente dessa geração dos 30. Essas millennials de 30 anos, eu duvido que elas passem pelo que a gente passou. Ou se passam, elas têm outras ferramentas agora. A nossa geração dos 50, não desmerecendo dos 60, obviamente dos 70, a gente foi muito desbravadora. A gente começou a entender o que é ter carreira, filhos ao mesmo tempo. As que são anteriores a nós são menos. As de 50, essa chamada geração X, nós somos muitas. É a primeira geração que sabe que você pode ter filhos, ter uma família e ter uma carreira. Isso é bastante complicado. Então, a gente foi meio que desbravando esse universo, né? Eu tenho uma amiga que brinca o seguinte: eu quero matar aquelas que queimaram o sutiã e falaram que a gente podia tudo, né? Quem foi aquela que queimou o sutiã e falava, você pode tudo? Ok, você pode, mas a gente sabe que é um custo altíssimo que a gente tem que pagar. E não é pouca coisa. E eu acredito que essa geração que vem depois, elas têm outras ferramentas. Elas sabem que elas vão atrasar, talvez, ter uma família, elas têm uma outra ideia. A nossa geração era com aquela ideia, vou gabaritar tudo, vou ter um apartamento, vou ter casa própria, vou ter filho, vou fazer isso. Essa geração de 30, 35 anos não pensa muito nessa estrutura de estabilidade. Eu quero ser feliz, eu quero ter um trabalho aqui, uma carreira, se não tiver boa eu vou trocar. Eu acredito que dificilmente elas vão passar pelo mansplaining ou pelo mansteruping sem pelo menos colocar uma bandeira. E só para encerrar, é exatamente o que a Cris falou, é manter a postura firme. Eu acredito que aos poucos a gente vai mudando essa ideia de machismo. Eu nunca passei por isso, mas as meninas podem falar melhor do que eu, dentro das empresas, dentro das corporações. E só para encerrar, Silvia, eu não sei se a gente tem que ter essa postura dura de eu vou agir como homem para me respeitarem. Eu nunca agi como tal. E mesmo na minha carreira de juiz, eu fiz audiências criminais fortíssimas, pesadas. Eu procurava ser firme e ter minha postura, mas eu acredito que talvez seja um caminho paralelo. Se vocês me permitem pegar o gancho, né? Então, eu me lembrei agora de uma situação curiosa, porque a Cláudia estava falando da magistratura, dessa questão de falar, e eu estava me lembrando aqui de um estagiário que eu tive, e era mais jovem, né? Deve ter acontecido isso, sei lá, uns 8 anos, e ele já tinha, e como eu sou sócia do meu marido, né? Eu já era sócia dele, então nós dois costumamos passar o serviço, as tarefas, e ele tinha uma inclinação para fazer mais, para cumprir as tarefas do Dr. Maurício mais do que as minhas, né? E até um dia que eu precisava que ele fosse assistir um julgamento, ainda não tínhamos essa facilidade do julgamento virtual, então pedi que fosse vá pedir preferência, você tem que ver, é um julgamento importante, eu preciso que você vá ver, que você anote, né, as informações, eu preciso passar para o cliente, eu tinha distribuído memoriais, tinha feito todo o trabalho, mas não tinha possibilidade de ir. E ele tinha outras tarefas que faria primeiro e depois ele iria assistir o julgamento. Então, ele não me mandava mensagem, e chegou lá pelas tantas, eu mandei, puxa vida, mas e aí, né? E ele falou, não, eu não fui. Eu falei, como? Não foi? Não, eu resolvi não ir. Mas como assim, né? Resolveu não ir? Não, eu fui fazer isso para o doutor Maurício, aquilo, e acabou chegando no horário. E assim, aí eu tive um surto, eu falei, mas assim, não existe isso, como assim? Você sabia que era prioridade. E aí eu senti na pele a primeira vez, de fato, que assim, parece que o meu pedido era menos importante, era uma coisa... E eu fiquei absolutamente passada, chocada com aquilo, liguei para o meu sócio, né? Falei, puxa vida, não sei o que eu faço, preciso mandar esse menino embora, não tem como assim? E, então, ele, no dia seguinte, pretendeu ainda insinuar que eu teria falado de um jeito mais agressivo, quer dizer, ainda tentando causar aí alguma animosidade. E, assim, aí agora é que a Cláudia falou,
Eu fiquei pensando, puxa vida, eu devia ter pedido, então, que nem homem, né? Falado, olha, você vai lá e pronto. E eu fiquei, assim, absolutamente impressionada como foi diferente a forma que ele deu de tratamento de um pedido meu e dele, sendo que o escritório é nosso, né? Enfim, foi assim, agora lembrando, até me fez relembrar esse fato que eu já tinha até esquecido. Eu fiquei tão aborrecida, mas tão aborrecida. E Cláudia, eu sinceramente, nesse dia eu pensei, eu tinha que ter falado que nem homem. Mas eu acho que nós aprendemos, Camila, a isso. Eu acho que foi uma evolução da mulher no tempo e da forma de gerir. Eu acho que há 20 anos atrás, talvez fosse a forma como a gente identificava liderar, né? Hoje, eu acredito que com tantas mulheres que a gente tem à frente de grandes empresas, grandes CEOs e de grandes escritórios, e grandes advogadas, juízes, ministras, enfim, eu acho que esse trecho eu acho que a gente pode liderar do modo como entendemos que seja melhor, feminino, com paciência, ou com sem paciência, ou enfim, da forma como entendemos cada uma dentro da sua cadeira ali, da sua liderança, como liderar. Um ponto só que aí eu vou passar a bola para a Cris comentar, eu estou acompanhando o Q&A e o nosso debate para ir encaixando as coisas ao mesmo tempo aqui, mas tem lá uma consideração do Dr. Fernando Oliveira. Será que a bonitinha, a jovenzinha, ainda tem que vencer 2 vezes mais que o bonitinho, né? Então, quer dizer, ainda temos como mulheres, para chegar onde chegamos, fazer o dobro, né? Ser top da cadeia, ou já estamos nivelados o que a mulher oferece e o que o homem oferece, somos vistos no mercado ou dentro das estruturas da mesma forma, né? Como é que você sente isso, Cris? A gente ainda tem que entregar 2 vezes mais? Olha, eu acho que eu vou ser injusta de falar 100% categoricamente que sim, e é assim. Mas também não vamos tampar o sol com a peneira, né? Isso existe ainda sim. E eu estou lembrando de um outro episódio, que é o seguinte, às vezes você chega num cargo, né? E eu escutei isso não comigo, né? Talvez eu tivesse tido a resposta mais na ponta da língua. Quem me conhece sabe que eu tenho uma faquinha na ponta da língua, mas eu já escutei homens perguntando para pares, né, mulheres, pares que eu digo com o mesmo cargo que eu, cargo alto, você conhece alguém aqui? Como você conseguiu? Você conhece alguém aqui? E também já passei por uma situação, também não comigo, mas eu escutei falando o seguinte: que você não é tão bonita, por isso que você não fecha essa negociação. Tipo, oi? Então, Fernando, eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez a bonita tenha a sua facilidade, mas também tem um peso enorme. Então, não vou falar 50-50, mas não tem como negar que isso exista ainda. Eu acho que ela tem sim tem os dois lados, né? Não sei se eu estou me expressando bem. Tem aquela que tem que ir atrás e justificar. Desculpa que tem agora, minha cachorra nunca late, agora ela deu o latido do mês, nesse exato momento. E coisas de home office. Eu acho que sim, acho que ela tem que mostrar sim. Vou ser tendenciosa a responder que sim, Silvia. Infelizmente. Eu acho que a bonita e a novinha não sei, mas a mulher bonita ainda tem esse estigma, assim. Estou tendenciosa, não 100%, tem muita coisa conquistada, como a Cláudia colocou, mas ainda tem isso, sim. Não vou ser hipócrita de falar que não. Eu posso fazer uma colocação nesse sentido? Por favor, Cláudia, por favor. Eu acho que nós, mulheres, a gente avançou em muitos campos, mas eu acho que nós somos ainda muito julgadoras. E muitas vezes, quando entra uma mulher bonita e chama atenção, o julgamento vem das próprias mulheres. Eu também. Exato. É impressionante. Então, isso é notório, a gente sabe que a mulher é julgadora. Se entra uma bonita no escritório ou entra em qualquer lugar, muitas vezes elas acabam se sentindo ameaçadas e cobram mais da mulher bonita, por incrível que pareça. Eu não vou ser hipócrita exatamente como a Cris falou,
mas ela tem que entregar mais, ela tem que provar mais, eu acho isso um total absurdo, e ela tem que lutar de alguma forma com as outras mulheres que estão julgando ela. E nós temos, sim, alguém falou aqui, sororidade, eu acho que é uma coisa, é um aprendizado para o século XXI, nós mulheres pararmos de ser tão julgadoras baseadas no aspecto físico da outra. O homem pode ser mais machista quando ele vira e fala o seguinte: você não foi, talvez ela não foi tão bonita, ela não era tão bonita para completar uma negociação, mas aquela primeira que julga, quando a mulher Foi uma bonita, mulher. Foi uma mulher. as mulheres são muito julgadoras. Eu acho que falta para a gente, isso eu me incluo também, falta um pouco desse espírito de tirar o aspecto físico da jogada. E eu acho que a gente ainda está um pouco distante dessa sororidade, que é muito bonito a gente falar essa palavra, mas exercer é bem difícil. Concordo. Cláudia, será que não tem um pouco aí também dessa questão muito enraizada nas mulheres, na cultura, dessa competição feminina, né? Uma coisa, assim, até fora do normal, sempre teve, né? Sim, fomentada até pelo próprio sistema, né, Cláudia? Fomentada até pelo próprio machismo incutido, né? Quer dizer, essa competição, o próprio machismo sempre gerou e sempre nos colocou para ver quem é a mais bonita ou a que está mais bem vestida. Quer dizer, isso sempre esteve, né? No nosso DNA e cultural, né? Mas eu interrompi a Cláudia e ia fazer um complemento, por favor. Eu acho isso interessante, o que a Camila falou, isso é atávico. A gente tenta sair dessa posição de julgadora, mas a mulher ela entra nessa competição desde sempre. Eu acho que isso vem desde os primórdios, né, para lutar pelo macho reprodutor, mas é uma questão agora que a gente tem pelo menos todos os instrumentos à nossa disposição, a gente tenta lutar contra isso e verificar quando a gente está se colocando no papel de julgadora. E para mim é uma desconstrução, porque eu julgo, né? Eu sou juíza há 22 anos. Eu sair desse papel de julgadora é difícil. A profissão natural, né? Isso, né? Agora, eu vi aqui uma manifestação de um colega dizendo também, 50 anos não é só para mulher, é difícil na carreira, mesmo a advocacia ainda se mostra fechada ao 5.0, mesmo porque eu que não sou mulher, né, o doutor Edgar? E aí eu queria saber de vocês, chegamos aos 50 anos, eu mesma passei por um período em questionar a própria carreira, a advocacia é super estressante, eu não quero mais advogar numa grande firma, eu não quero mais trabalhar nesse nível, eu preciso fazer alguma coisa para me ou para conseguir me colocar, já que se fiquei velho para a empresa, né? Ou se eu tenho que buscar uma nova posição no mercado, ou quero para oxigenar a própria carreira, né? E aí, Cris, queria falar, você defende muito, né? Você sempre diz que a carreira, né, que a nossa área, o direito, na verdade, né, a nossa faculdade, né, ela nos dá várias estradas e várias possibilidades de percurso, né? Então, queria te ouvir, porque eu sei que queria que você contasse um pouquinho a guinada que você deu aí também na tua carreira e que possa servir aí de exemplo e inspiração para quem está nos ouvindo. Olha, eu sou partidária de mudanças, né? Eu sempre tive um currículo, assim, todas as áreas, de todos os lugares, de todos os tamanhos, e acho que hoje eu colho frutos disso, né? Não estou falando só de network, estou falando também de, dentro do direito, várias áreas, né? Se interessar por vários assuntos, por várias áreas. A gente estava falando isso outro dia, por isso você colocou esse gancho para mim. Acho mesmo que o direito, além de ser, somos nós, né? Só eu. Agora eu venho aqui, ligo meu notebook e estou trabalhando alone, sem grandes estruturas, né? Eu não preciso de aparelhos caríssimos, de um andar inteiro. Claro que isso faz diferença em alguns momentos, mas não é necessário, não é primordial, né? Não é a base para você trabalhar. Dentro da área também, vários assuntos. Hoje eu digo que eu sou um CPF, né? Eu concordo com o colega que ele fala homens e mulheres aos 50, o mercado fecha,
algum pedaço do mercado. Porque hoje eu sou procurada pelo meu nome, pelo meu know-how e pela minha idade. Então, além do network ser muito importante, hoje eu colho frutos, eu falo com pessoas que eu não falava há 20, 30 anos, e me recebem como se tivesse tomado café comigo ontem, né? Isso não tem preço. A gente vai plantando isso. Só os 50, 60 é que te dão isso, meu amigo. Então, quando eu tinha 30, certamente eu não ia ter isso. Então, se eu puder dar um conselho, comece aí, com 25, com 30, plantando essa sementinha. Porque o direito te proporciona tantas vertentes, desde consultoria, negociação, mediação, você contratos, enfim, é muito mais amplo hoje do que quando eu estava na faculdade. Quando você está na faculdade, você imagina aquela coisa tão categorizada, e hoje eu vejo a amplitude que essa profissão nos dá, e incluo também magistratura, promotoria, procuradoria, defensoria, N cargos de confiança, N cargos concursados. O direito é cultura. Então, eu acho que ele sempre vai te abrir portas. E eu acho que, tirando o mundo corporativo, um pedaço dele, porque há o mundo corporativo, sim, que recepciona os 50, 60 a mais, tirando esse pedaço, e como a Cláudia colocou, você é realmente trocado por 2 de 30, 2 pessoas, uma mais barata, contratam lá mais 5 para trabalhar, e tudo ok, você depois vai ser o consultor dessas pessoas, eu te asseguro. Então, hoje, eu acho que você conquistando o teu espaço, com conhecimento, com network, eu acho o direito a profissão mais brilhante. Coisa que eu não achava, talvez, há 5 anos atrás, estando numa posição mais cômoda, né? Ganhando bem, num super lugar e tranquila financeiramente. Hoje, talvez eu consiga até ganhar mais, mas com mais desafios, né? Isso me faz muito bem, porque põe a cabeça para pensar, sai fora da caixa. Então, eu te desafio aí, o colega, a me contar daqui a um tempo se eu não estou certa. Homens e mulheres 50 a mais, eu acho que o mercado só está assim, ó, só está abrindo cada vez mais. O Cris, e complementando aí sua fala, a minha experiência na advocacia, né, desde sempre, escritório e militante desde sempre, falei, né, eu fiquei atrás do balcão quando eu tinha que ficar, e agora a gente fica atrás dessas câmeras, né, dos teclados e dos livros virtuais, é tudo diferente, mas continuamos batalhando. Eu sou uma apaixonada pelo direito, eu acho que é uma faculdade, é uma ciência que tem assim, um amplo espectro para qualquer área que você queira, né, exercer, que nem você falou, e, de qualquer forma, também você consegue sair do lugar comum, né? Porque você tem uma amplitude de olhar, eu acho. E essa questão do estresse, de lidar com o problema dos outros, eu acho que ela é comum em muitas profissões. Veja, eu tenho bastante amigas que trabalham com cinema, com coisas absolutamente fora da advocacia, do direito, e elas também têm muitos estresses. Então, eu acho que uma coisa essencial para qualquer profissão que seja é você ter uma válvula de escape, é você ter um hobby, é você sair um pouco daquela sua atividade profissional diária, porque a atividade profissional diária, por mais que você exerça com paixão, que é o nosso caso, que todas aqui nós amamos, somos profissionais que amam o que faz, eu acho que você precisa estar sempre buscando algo além, né? Algo que te faça sair daquele lugar comum, daquele pensamento do dia a dia, né? Então, onde nós nos encontramos no site, no Inconformidades, é um lugar que nossa, é muito gostoso, eu exercito
a escrita muito diferente, porque a petição, a escrita direcionada ao juiz, a doutora Cláudia, né, ela é diferente, ela é formal, ela é carregada de outros sentidos, de técnica, né, de ciência, e quando você exerce uma escrita, né, quando você escreve de sentimento, para um público diferente, é também muito legal. Então, eu acho que é muito bacana essa oportunidade da gente fugir um pouco para sair desse estresse, porque eu acho que o estresse, qualquer profissão tem. Obrigada, Camila. Adorei teu comentário. Antes de passar para a Cláudia, que eu quero ouvi-la exatamente nisso, tem duas manifestações, perguntas no Q&A, falando da doutora Vanessa Francolin, do doutor Fernando de Oliveira também, dizendo como é que eu me preparo aos 40 para chegar bem aos 50, né? Isso é uma coisa. E a outra será que os cinquentões, homens ou mulheres, vão ter que fazer como o professor Damasio e plantar orquídeas para descontrair? Então, não sei se de repente o que te faz feliz é plantar orquídea, né? Mas eu queria que a Cláudia contasse um pouquinho daí qual foi essa vertente, qual foi o caminho que você encontrou, Cláudia, para buscar talvez essa alegria ou esse ânimo, essa vontade de seguir trabalhando tua carreira estável, né, como juíza federal, tal, mas alguma coisa aconteceu ali que você falou, opa, preciso olhar para fora de algum jeito. Conta um pouquinho disso, por favor. Pegando o gancho exatamente no que a Camila falou, de ter um hobby, eu sempre gostei de escrever. E a minha escrita, como diz a Camila, também estava bastante engessada através de sentença, você acaba adotando um certo padrão. E quando eu me peguei no perfil que eu tenho no Instagram, escrevendo com a alma, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, eu descobri essa veia, eu falei, opa, tá aí um hobby, eu acho que eu vou seguir por esse caminho. E eu sempre gostei de atividades variáveis, eu sou como a Cris, extremamente curiosa, e eu quis justamente pegar esse meu lado B, agora eu não sei mais qual é o meu lado B, qual é o meu lado A, e transformar esse meu hobby numa atividade diária. Era como se eu fizesse um diário dos meus 50 anos. E uma coisa que eu acho bacana, Silvia, exatamente como você falou e como perguntaram, como chegar bem aos 50, se mantendo curioso. E ser uma pessoa interessada. Eu acho que para você se tornar uma pessoa interessante, você tem que ser uma pessoa interessada. Interessada em tudo que está acontecendo à tua volta. Eu acho que o mundo de hoje não perdoa mais a gente ficar em determinadas caixinhas e não ter noção do que está acontecendo como um todo. E a pandemia foi muito a nossa aliada nesse sentido, disponibilizando cultura, disponibilizando cursos gratuitamente. Eu não tenho, acredito que as pessoas não possam mais ter essa desculpa de falar, não sei, não tenho condições, não tenho tempo. Tempo a gente tem. Quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais tempo a gente tem. Isso é natural do ser humano, a gente sabe. E acredito que essa informação disponibilizada para a gente 24 horas é uma super ferramenta. Aos 50 anos, ao invés de você se tornar irrelevante, como muita gente fala, estou me tornando irrelevante, relevante por quê? A gente tem um repertório incrível. A gente vem de um posicionamento que aos 50 anos você consegue ter uma visão sintética e profunda de tudo que está acontecendo. Eu acredito que o jovem é muito rápido, mas com 50 anos você consegue enxergar exatamente, você consegue fazer uma leitura do ambiente, você consegue fazer uma leitura da expressão corporal de cada um. A gente está na carreira jurídica, a gente está acostumado a lidar com audiências, eu faço audiência há 22 anos, a gente sabe olhar para uma pessoa e saber quando ela está prestando atenção no que você está falando ou não. Você sabe fazer essa leitura de timing perfeito. E eu acredito que isso é um plus dos 50 anos. Com 30 você não tem. Então, 50 você é relevante sim. E aí você adiciona a isso uma curiosidade pelo que está acontecendo no mundo. Tem muita coisa acontecendo, o mundo está mudando muito rápido. E eu vejo através de webinars, de Zooms, enfim, eu acabo assinando várias newsletters para entender o que está acontecendo no mundo das tendências, da tecnologia, novos negócios, como a gente vai se posicionar, como o direito vai se posicionar daqui para frente. E eu acredito que isso te abra um universo e acrescenta no teu repertório. Não, eu acho que não se justifica mais chegar aos 50 e falar assim, eu estou engessado, eu estou sem vontade. Não. Por quê? Vamos dar um restart, vamos mudar o software, gente, vamos trocar as ideias, entender o que está acontecendo, assinar. Assina um monte de revista digital, assina um monte de newsletter de novas tendências, entender
o que rola por aí. Rola muita coisa importante. E eu acho que isso, como diz a Cris, te torna relevante, inclusive na tua atuação profissional. Muito bom, Cláudia, é isso mesmo. Acho que é o olhar para fora, né? Não necessariamente porque profissão ou carreira a gente tem, e talvez, às vezes, aquele ganso, aquela cenourinha que nos atrai, não necessariamente precisa ser só dentro da carreira, né? Tem tantas outras coisas que nos energizam, né? Tantas coisas que nos alimentam bem. No meu caso, eu amo uma garrafa de vinho interessante e curto como ninguém. Isso, enfim, é a minha parte da literatura, do buscar, do conhecer, do fazer. Me dá uma super alegria de viajar para conhecer ou desenvolver isso, né? Não necessariamente precisa ser do direito, no direito, para o direito, né? Tem mais coisas no mundo que rolam, né, também. Agora, tem uma preocupação, Cris, que eu queria te ouvir, que é o seguinte: chegar aos 50 anos com dinheiro no bolso e preparado para ficar velho, né? E ficar velho, eu digo, ficar com 80, 90, como vai ser isso, né? Como é que você estruturou a tua vida, ou o que você aconselha que aos jovens, né? Essa colega falou, estou com 40, como é que eu vou chegar aos 50, que eu preciso fazer? Qual é a tua dica aí em relação, dica no sentido informal, não desprezando, por favor, qual é o teu aconselhamento em relação à educação financeira? O que nós, profissionais liberais ainda, que muitas vezes sem salário, a doutora Cláudia tem aposentadoria garantida, que Deus abençoe e conserve, né? Nós Até não... quando? Até a próxima reforma? Não, não é bem assim. Essas reformas previdenciárias estão me pegando e estão me pegando forte. Eu sabia disso, estava só mexendo com você, Cláudia, por favor. Mas a gente que está nesse mercado liberal e que ou tem cliente ou não tem dinheiro, né? Ou tem trabalho ou não tem no final do mês como pagar a conta, qual é o teu aconselhamento, Cris, por favor? Olha, eu acho esse assunto muito importante, porque o brasileiro e a mulher brasileira, agora eu vou falar um pouquinho da mulher brasileira, tem esse preconceito. Ah, eu não sei, não fala em dinheiro, juros, Selic, não, IGPM não, como assim? Vou para o banco, não. Quem faz isso? Ah, meu gerente. Quem faz isso? Ah, meu marido, meu irmão, não sei, recebo, pago minhas contas, não sei onde aplicar, aplico na poupança. Gente, a gente tem, como a Cláudia falou, que ir atrás e buscar. Tem gerentes maravilhosos, não estou falando mal, pelo amor de Deus, mas o dinheiro é nosso, né? A gente sabe quanto é que é para ganhar, no final do mês, aquele salário, aquela consultoria, aqueles honorários. Então, vamos valorizar. E pensando, vi uma pergunta aí de uma colega, tem que pensar assim no futuro. E não tem milagre, gente. É economizar, é fazer planejamento financeiro, é renegociar as coisas. Eu sou muito procurada, essa é uma consultoria que eu presto, de planejamento financeiro, ou para famílias, ou family offices, né? Ou para pessoas físicas mesmo. Porque as pessoas conseguem, incrivelmente, administrar o dinheiro do outro, administrar o processo judicial que envolve, às vezes, milhões do outro, do cliente, mas não o seu. E a conta chega, né? Não adianta, a conta chega. O convênio aumenta, suas viagens você quer para os melhores lugares, quer conhecer o mundo, você quer tomar os melhores vinhos, e você merece. Então, eu acho que é fazer conta, estudar, quebrar um pouco o preconceito e colocar isso no seu planejamento diário. É diário. Eu ganhei 100 mil, 200 mil, 20 mil, 2 mil de honorários. O que eu vou fazer com isso? Né? Quais as minhas prioridades? É saber o valor do dinheiro. Isso, modéstia à parte, eu faço bem. Minhas amigas aqui sabem disso. Faço desde sempre, desde que eu me formei. Você se organizar, quebrar esse preconceito com relação a aplicações. Tem muita coisa legal por aí, muito banco de investimento. Sai um pouco de banco comercial. Nada contra também, são meus clientes, mas eu acho que você tem que procurar, conforme teu recebimento, tua ambição, teu plano de carreira, que ano que você vai parar, como que você vai parar, sentar com pessoas que possam te ajudar, quebrar esse preconceito da dificuldade. Eu sei de pessoas que ganham muito bem, e aplicam em poupança. Então, uma hora a conta não vai fechar, os 50, 60, 70, eles vêm, as contas aumentam, com planejamento,
Silvia, com planejamento, com estudo. Isso que a Cláudia falou é importante. Tem muita gente online agora, então, né, nesse ano que passou, dando consultoria, dando dicas. Não sou muito fã disso, mas já é uma porta, né? Para você ver o que tem de diferente. Fala, nossa, mas meu dinheiro está lá no banco, nunca nem ouvi falar nisso. Vamos ouvir falar nisso, né? Goste ou não, isso é realidade, né? E sem dúvida nenhuma, agora eu vou só fechar um pouco com o gancho, o dos hobbies. Isso é uma coisa que te mantém equilibrada, né? Eu acho que a pessoa, o ser humano, tem que buscar um equilíbrio. A profissão, eu julgo que é 30% aí do nosso dia, 30, um pouco mais. Os outros 70% a gente tem que equilibrar com outras coisas. E também com planejamento financeiro, muito bem lembrado. Hoje eu posso pensar em consultoria, pensar em viajar 30 dias, pensar também que eu não vou ganhar nada, às vezes sabe, o pessoal autônomo que está me escutando sabe, essa é uma realidade para mim, depois de passar por 5 bancos, é uma realidade nos últimos 2 anos, tem mês também que não vem nada, mas se eu fiz o meu planejamento, eu não vou tomar aquele susto, né? E se eu tenho os meus hobbies, como a Camila e a Cláudia colocaram, eu vou manter o equilíbrio e vou focar para o mês seguinte. Então, acho que a resposta é essa, é quebrar um pouco o preconceito, estudar, se aprofundar, conversar com as pessoas, tem muita coisa boa no mercado para você conseguir um planejamento financeiro aí para os seus 60 a mais, né? Vamos colocar assim. Porque a gente vai viver bastante, né? Enfim, com certeza vai viver bastante. E, Silvia, só colocando, eu não tenho nada como garantido. Eu posso imaginar agora que eu vou ter uma aposentadoria integral. Eu não sei quantas reformas da Previdência, e eu trabalho nesse sentido de quando eu me aposentar, eu já estou com um plano B de me aposento, ter uma renda extra. O que eu vou fazer? Não sei, eu estou no caminho para tentar descobrir o que eu vou fazer, mas eu não vou sentar em cima da prerrogativa de acreditar que eu vou me aposentar integralmente. Eu duvido, a população está envelhecendo, e isso é natural, a pirâmide vai inverter. Se essa reforma, a gente passou por uma reforma da Previdência agora, a gente vai passar por outras. E eu estou com 50, se minha família é longeva, eu vou viver até os 90, eu vou passar por pelo menos mais umas 3 ou 4 reformas da Previdência, entendeu? Eu espero. Então, eu acredito, eu trabalho com a possibilidade de me aposentar e ter uma carreira logo na sequência para me complementar. Nada é garantido, gente, a gente sabe disso. Obrigada, Cláudia. Tem uma pergunta para a Camila, antes de passar para uma rodada final, a gente já está encaminhando aqui quase que para o nosso final, mas tem um ponto que às vezes a gente, até um pouco dentro desse critério de julgamento ou não julgamento, que eu queria te ouvir, Camila. Essa pandemia trouxe a informalidade para nós advogados, assim, os mais velhos sabem se portar melhor, os jovens não, quer dizer, tem uma liturgia para aparecer nas mídias sociais, onde é que eu deixo o advogado ou deixo a juíza, onde é que começa a minha vida pessoal, como é que você que está, né, aí dentro de tribunal de ética e tudo mais, com esse olhar, qual é a tua dica em relação a isso? Quer dizer, vale super se expor, não vale? Se expor mais é melhor? Qual é a tua leitura nisso? Doutora Silvia, obrigada pela pergunta. Acho super importante a gente tocar nesse ponto. Tem muita gente perdendo a mão, o pé e tudo mais, né? Na verdade, a gente viu aí advogados, aquele vídeo, né, que todo mundo repassou aí, a comunidade jurídica inteira, daquele advogado americano com aquele gatinho, aí teve aquele outro que levantou, estava sem calça, e enfim, eu tenho, na vida real, também tenho visto diversas, enfim, questões aí que esbarram nos preceitos éticos, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, claro, porque a profissão tem que continuar resguardando aí os princípios éticos. Eu acho que advogado, ele é uma profissão tão importante que está na Constituição, né? A gente tem o artigo 5º do Código de Ética e Disciplina, que fala que a advocacia ela é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Então, acho que isso é um ponto que tem que ser observado. A gente sempre foi assistir julgamento, sustentação oral, e nunca pôde
sequer gravar, e, né, usar aparelho celular para gravar, né? Então, acho que isso também é outra coisa, não pode. Então, eu vejo alguns derrapões, isso tanto com pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas... Acho que isso não tem idade. Eu acho que tem que ter o bom senso, eu acho que a gente continua tendo que observar os preceitos, eu acho que tem que ter a liturgia, sim, e eu acho que tem lugar para tudo, né? Você, que nem diz a Cláudia, a gente tem o lado B para exercitar quando a gente quiser ter uma fala mais descontraída, quando a gente quiser expor pontos de vista diferentes, né? Mas eu acho que tem que seguir aí sim, e principalmente em função aí do respeito aos demais colegas e toda a questão aí da ética que pode comprometer. Queria ouvir a doutora Cláudia, que ela deve ter algumas passagens interessantes aí nos julgamentos virtuais. Tem alguma coisa para você trazer aqui para a gente, doutora Cláudia? Bom, na verdade, aumentou o número de sustentações orais, estava até conversando com a Silvia, tremendamente. Eu estou na turma recursal do Juizado Especial Federal e a gente tinha um limite de links de videoconferência por dia que o equipamento nos portava. Agora nós temos 30, 40 sustentações orais. Até agora, em todas as sustentações orais que eu tenho feito, já faz praticamente um ano, nunca me deparei com nada fora da caixinha. A única coisa que é normal acontecer é você ouvir de fundo um cachorro latindo, um filho chamando, isso é natural, isso acontece até comigo. Eu tenho 2 cachorros que, como diz a Cris, eu tento manter do lado de fora durante a sustentação oral e às vezes um escapa. E é complexo, mas mesmo na sustentação oral, eu como juíza, eu posso não estar de toga, mas eu procuro estar vestida de acordo, ter um cenário bacana. Eu acho que é o mínimo de respeito que o advogado merece, mesmo estando em casa. Eu fico imaginando como deve ser para um advogado que está fazendo a sustentação oral, que não está menos nervoso. Tem gente que fica extremamente nervosa a primeira vez, mesmo estando numa telinha. Se eu apareço na minha casa completamente desleixada, ou cabelo molhado, ou com uma camiseta, eu acho que é um respeito que a gente tem que ter. O respeito pelos outros. É como um médico que te atende, e ele te atende de regata ou de bermuda, você vai olhar com uma certa desconfiança. Eu acho que a gente pode estar em 2021, mas é como você falou, tem cargos que têm uma liturgia. Eu acredito que isso não vai mudar tão cedo, isso é natural. E educação e respeito cabem em todos os lugares do mundo e da vida, né? Não só no mundo jurídico, mas em todos os lugares, né? Acho que o mundo seria muito mais a empatia, né, pelo próximo, a educação é condição básica de vida e de sobrevivência, né? Cris, quer colocar alguma coisa antes? Eu quero fazer uma última pergunta para vocês, mas você tem algum ponto desse assunto? Não, eu brinquei porque eu vi uns médicos e esteticistas, outros de profissão no TikTok, uma loucura, e mostrando remédio anticoncepcional. Aí eu brinquei agora que a Cláudia estava falando, só que eu estava mudo, falando assim, a nossa profissão ainda não chegou no TikTok, pelo menos eu não vi ainda. Eu já vi. Eu já vi, Cris. Eu já vi. Não, depois você me manda. Não. Então, tá vendo? Eu já vi. Está bem lamentável. Viu? Teve umas coisas engraçadas, né? Teve advogado sustentando na rede, teve o gatinho, né? Tem bastante coisa. Agora, tem as advogadas do TikTok, as colegas do direito de família fazendo... então, não sei, acho que não. Mas, enfim, aí é opinião pessoal, né? Acho que não precisa, né? A gente não precisa vincular a profissão. Você pode brincar lá e você pode ter a sua profissão, né? Não precisa misturar as duas coisas, que daí fica complicado, né? Complicado. Queria agradecer aqui, eu passei aqui o nome, eu queria algumas pessoas queridas que se juntaram a nós aqui, que eu queria agradecer e mandar um abraço. Valdete Marinheiro, Marta Sangirardi, a doutora Lia Felber, a Leila Pachikoski, Ângela de Franco, Fabiana Klasner, Fernanda Cardoso. Gente, quanta gente bacana que está nos ouvindo e nos assistindo.
E eu queria, nessa última rodada de perguntas, óbvio que, como a Cris falou em determinado momento, né, a senioridade traz experiência, né, traz maturidade, traz uma visão diferente do mundo que a gente não tinha lá em 1993, quando nós nos formamos, né? Em 1990, a Cláudia, a gente frequentou a faculdade juntas, a Camila ainda é um pouco mais nova, mas também, com certeza, a visão de mundo hoje é diferente. Então, eu queria perguntar para vocês, né, olhando, se vocês pudessem dar um conselho a vocês mesmas no dia da nossa formatura, né? Que conselho, Cláudia, Cris, Camila, daria para vocês lá no dia da formatura e você tivesse lá, plim, aparecia e falava assim, olha, o que é que você aconselharia para aquela jovem Cláudia, para aquela jovem Cristina, para aquela jovem Camila saindo da faculdade? Qual seria a lição aí, ou de certa forma, o conselho? Posso começar? Pode, Cris. Eu acho que eu vou repisar, e vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu estou sendo sincera, aliás, a autenticidade é minha característica maior. Eu vou repisar a importância de amigos, de colegas, de se interessar pelas pessoas, se interessar pelos assuntos. Eu talvez tivesse acelerado um pouco mais a experiência em algumas outras áreas do direito, que hoje eu tenho vontade, ainda vou, mas talvez eu tivesse um pouco mais de oportunidade lá atrás. Não que hoje eu não tenha, mas talvez eu tivesse estudado mais e praticado mais, não estudado, mas praticado mais, conhecendo na prática outras áreas do direito e o network. Sem dúvida nenhuma, esse é meu maior patrimônio. Eu vi aqui vários nomes também, Alina, Renata, pessoas que, assim, não tem nem o que falar. O nosso network. Então, interesse-se, foi o que o Cláudio falou, interesse-se pelas pessoas, interesse-se pelos assuntos. Se você vai gostar ou não, ok, mas você foi lá, você vai sentar numa mesa, vai aquela pessoa assim, hã? Oi? Como? Não, vamos... Então, esses dois pontos. Primeiro, eu conheceria um pouquinho mais de celeridade, se eu tivesse 25, outras áreas do direito que hoje eu tenho muita vontade de conhecer. E dois, eu admiraria e manteria, como eu admiro e mantenho hoje, os meus amigos, os meus colegas profissionais, as pessoas que passam por mim, desde o oficial de justiça até o porteiro do fórum, desde o presidente do banco até o meu manobrista do carro corporativo, todos eles são muito importantes para mim hoje. Acho que esse é o meu maior tesouro. Então, esses dois conselhos que eu daria, sem dúvida nenhuma. Na sequência, se eu puder já falar, então tá bom, doutora Silva, óbvio, complementando o que a Cris disse, porque networking para mim é essencial, realmente, de fato, é o nosso maior patrimônio, né? Porque são as pessoas que fazem a diferença na nossa carreira, e você ter uma rede de trabalho, de cumplicidade, enfim, esse networking mesmo. Eu acho que eu valorizaria sempre a minha curiosidade, que eu sempre fui muito curiosa, então esse transitar por outras áreas sempre foi meu perfil. Gosto de estudar, gosto de decifrar áreas que às vezes não são tão confortáveis para mim, mas eu acho bacana. E essa questão de estar sempre se atualizando, sempre estudando, eu acho que participando de eventos como esses proporcionados pela Associação dos Advogados, eu acho que nós temos muitas instituições, associações de aperfeiçoamento profissional. O advogado ele não pode parar de estudar, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que estar sempre ouvindo profissionais, trocando, e não digo só os mais experientes, também gosto muito de ouvir os jovens, as visões dos jovens, eles vêm da faculdade com uma visão diferente, eles têm uma visão de mundo diferente, então essa troca, né? Essa troca acho muito bacana, muito importante, e
é o esforço que te faz chegar em qualquer lugar. Não adianta, nada cai do céu, você tem que se esforçar, trabalhar com ética, sempre com ética, e valorizar os seus princípios e não aceitar um trabalho porque você vai ganhar alguma coisa se não condiz com o que você pensa, sempre alinhado com a forma com que você leva a sua vida. Eu acho que esses requisitos aí te fazem chegar no lugar que você quiser. Obrigada, viu, Silvia? Obrigada, Camila, imagina. Por favor, Cláudia. Bom, complementando, e é exatamente isso, seja uma pessoa interessante. Eu acho que mais do que a formação acadêmica, o que é importante para o advogado é ter uma cultura geral. Um português bacana, eu acho que leitura, leia sobre tudo. Um dos melhores conselhos que eu já tive na vida, que eu nunca vou esquecer, é meu padrinho, inclusive, de concurso, é o Dr. Ives Gandra, e ele me falava o seguinte, eu era muito amiga dos filhos dele, quando eu fui na casa, eu acho que já, nossa, nem lembro, 86, 87, eu já estava na faculdade, e na cabeceira dele tinham 8 livros de assuntos variados. Tinha desde astronomia, astrologia, filosofia, e eu perguntei para ele, doutor, o senhor lê tudo? Ele falou, eu tento ler um capítulo por noite. Um capítulo pequeno de cada livro. Eu quero ter um conhecimento geral do mundo, porque isso vai me transformar numa pessoa melhor, num advogado melhor, e esse conselho eu levei para mim até hoje. Eu acho que não só para o advogado, mas principalmente o advogado, que você transita, além da área jurídica, você transita, é uma profissão muito humana, você está lidando com a pessoa no dia a dia, e é bacana você ter uma ideia do que está acontecendo ao teu redor. Eu percebo isso, principalmente do outro lado da advocacia, na magistratura, quando a gente faz uma audiência, quando tem uma sustentação oral, enfim, você percebe quando a pessoa do outro lado, ela tem uma outra profundidade. Isso não significa necessariamente uma carreira acadêmica brilhante. Pode ter mestrado, pode ter doutorado, mas o que te torna interessante é esse conhecimento do mundo, esse conhecimento do ser humano, que eu acho que a idade te traz e a curiosidade também te traz. Vai atrás, lê, se informa. Eu acho que a leitura é muito importante. E atualidades, eu acho isso. Quem se formou, se alguém estiver ouvindo agora, se formou, vai atrás, se torne uma pessoa interessante e interessada. Obrigada, Cláudia. Eu acho que o Bill Gates é isso também, né? Não sei se você assistiu aquele documentário dele em que ele conta, ele sai de férias com uma sacola de livros diversos para ler, né? Para se atualizar, enfim. Aí a gente começa a entender, porque, né? Dois exemplos, né? Professor Ives Gandra, Bill Gates, né? Se a gente fizer 1/3, 1/5, 1/10 do que eles fazem, né? E a cabeça que tem, acho que a gente vai ter um espaço melhor, né, Cláudia? É só ver a lista dos livros do Bill Gates, ele publica todo ano. Os livros que ele leu no ano. Vai lá, dá uma clicada, vê o que tem traduzido, se não lê em inglês, fala se o Bill Gates está lendo, e o Yuval Harari também, do Homo Sapiens e do Homo Deus. Também. Ele está lendo, opa, vamos lá, vamos ler também. E uma coisa, então, para mim, a leitura, acho que leia muito, eu já li, mas eu acho que eu leria ainda, o meu conselho seria leia mais e julgue menos, né? Eu acho que eu demorei para aprender a não julgar, né? Então, acho que eu restringi diversos círculos e possibilidades por puro preconceito, né? de juventude. E hoje eu vejo que talvez pudesse ter feito a diferença, né? De ter uma história ou outra diferente, não que tenha sido ruim, mas talvez seja uma perspectiva diferente que eu tenho hoje, né? Da diversidade, da inclusão e tudo. Mas eu acho que talvez se eu tivesse começado mais cedo, também pudesse ter sido diferente nesse ponto, né? Posso só dar mais um conselho nesse sentido que me ocorreu agora? Siga pessoas que pensem diferente de você. Também. Instagram ou qualquer lugar. Gente que tem um Perfeito. ponto de vista completamente diferente do seu, porque a gente está habituado a seguir pessoas que pensem iguais, ou andar com pessoas que pensem iguais. Isso é natural. Comece a seguir, comece a tentar entender o outro lado. Por que pensa desse jeito? Por que será que o argumento do outro lado é tão forte, mesmo que eu não concorde? Eu acho importante a gente sair da caixinha, né, da caixinha do julgamento e começar a entender por que
aquele amigo, teu colega, ele tem uma posição política, ideológica completamente diferente da sua. Eu acho que isso só acrescenta. Também, só para complementar, o momento é tão propício, né? De 1 ano para cá, de 2 anos para cá, eu duvido quem não está repensando tantas coisas. Eu brinco, eu falei para o meu filho, eu não sei mais nada, eu não acho mais nada. Tudo que eu achava já não acho mais, amanhã já desacho. Então, esse é um bom conselho mesmo, e acho que a pandemia vem só reforçar isso, né? A forceps, para que julgar tanto e para que ter uma opinião tão contundente e tão polarizada, né? A gente vai talvez enfrentar aí uma questão política, não vou entrar nesse ponto, não vou finalizar com esse assunto, vocês vão me matar, mas eu acho que a pandemia só reforça isso. Então, o pessoal que está aí se formando, 35, 40, investiguem, questionem, respeitem, estudem, leiam, ouçam. A gente aprende com a Tipiti, com a Cláudia, ninguém nos ensinou a conversar, né? Hoje eu fiquei tô tão fã de mim que eu fiquei quieta, né, gente? Vocês não estão orgulhosas de mim aqui? Quietinha? Aprendam a conversar e a ouvir. Acho que é um outro conselho também. Se eu pudesse me dar os 25, 30, 35... É por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né, Cris? Para ouvir mais do que falar. Né? É o ouvir atento, né? E é o conversar sem agressividade. Tem até um livro muito legal, Cláudia, me lembra aqui também a cabeça, Conversa Não... É a comunicação não violenta? Comunicação não violenta. Então, acho que é um outro conselho também. Saber conversar, ouvir, comunicação não violenta. Esse livro vale a pena. Muito bom, muito bom. E a gente nada como a gente se colocar na cadeira do outro, né? Para ver como é que está lá no lugar dele, né? Por que tomou aquela decisão, por que reagiu daquele jeito. Acho que é um exercício bom de fazer. Camila, algum ponto, pinzinho teu? Quero agradecer, dizer que eu concordo com cada colocação aqui, super, e agradecer aí, estou vendo aqui a doutora Ali, a professora Ali, a minha sempre inspiração também, e foi muito bacana conversar com vocês. Anotei todas as dicas, viu? E já estou aqui anotando, porque eu estou com tanto livro na quarentena que eu vou começar a fazer que nem o professor Ives Gandra, eu vou começar a ler um capítulo por noite. Eu gostava, eu tinha a tática de ler um livro, terminar e começar outro, e o meu marido gosta de ler capítulos alternados de vários livros. Eu estou começando a achar que eu preciso mudar, então, essa minha forma de pensar, né? Vamos igual a doutora Cláudia falou. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, queridas amigas, queridas colegas, doutora Cláudia, Cris, Camila, muita alegria, muito bom tê-las aqui. Acho que foi inspirador e reenergizador. Se perguntar para mim, o que você faz que te dá ânimo para seguir? É isso, conversar com as amigas, estar com pessoas inteligentes, trocar ideias, né? Isso enche de vida, né? A nossa própria vida, né? Isso é muito, muito legal. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, que seja o primeiro bate-papo de muitos. Feliz aqui de ter a todos, a audiência de todos até essa hora. E fica o meu beijo, meu muito obrigado mais uma vez.